são de um funcionário da Alpargatas, não. Mas eu comecei a colocar a palavra de Deus em prática, lendo os versículos, meditando na palavra de Deus, meditando no que a Bíblia diz. E as coisas começaram a acontecer. Aí um homem agora, que era um servente de pedreiro, por causa da palavra de Deus, porque eu não tinha estudo nenhum, minha mentalidade humana, racional, a respeito de estudo é muito pequena, como eu disse a você, que eu só sei mexer em celular para fazer uma ligação no máximo. E hoje, para a honra e glória de Jesus, um homem que era servente de pedreiro, hoje constrói residências. Isso é a palavra de Deus, não? Hein, Zuca? Tu já imaginou? A vida de Zuca sempre me inspirou também, um homem trabalhador, perseverante, né? Sempre foi aí da área de vendas, né? Uma vida que me inspira também. Eu sempre vi Zuca crescendo na sua vida com a sua família. Eu vejo aqui também a vida de Beguinho, né? Um administrador nato na sua casa. Vejo a vida de outras pessoas aqui. E eu vejo o poder do crescimento, do que a palavra de Deus é capaz de fazer na vida de um homem. Agora, eu sei que tudo isso também tem a questão do seu lado administrativo, claro que sim. Não é só você fazer a vida e viver uma vida dissoluta, gastando da forma que quer, não. Mas se você usar essa palavra de Deus, colocar ela em prática e começar a viver os princípios que Deus estabeleceu no teu coração, como um bom semeador, como um bom filho de Deus, você começa a ver os resultados. Amém? Porque foi assim na minha vida. Eu queria que você abrisse aí em 2 Coríntios 8:9. Você está feliz? Amém. Se não tiver, você vai ficar. Aliás, você já é feliz, né? Pode ser que você não esteja expressando isso no momento. Versículo 2 Coríntios, versículo 8, capítulo 8, versículo 9. Diz assim: porque já sabeis que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, por amor de vós, se fez pobre, para que pela sua pobreza vocês pudessem enriquecer. Então, Cristo já fez isso por mim e por você. Ele já foi humilhado, por isso que eu fiquei maravilhado com essa música que foi cantada aqui hoje pela manhã. Cristo já foi humilhado, ele sofreu a morte de cruz, ele foi espancado, ele sofreu o dano para que eu e você hoje pudéssemos viver uma vida bem-sucedida nessa terra. Eu não sei você, parece injusto. Parece injusto. Você vê um sacrifício, saber que uma pessoa fez isso por você, é igual aquele pai que trabalha, se dedica, né, se esforça para ver o filho bem-sucedido, para ver o filho avançando, para ver o filho crescendo, para ver o filho prosperando, e o filho, muitas vezes, é negligente, sabendo que o pai já fez tudo. Amém? Então foi assim que Cristo fez por mim e por você. Ele já fez tudo. Então não negligencie aquilo que Cristo fez. Amém? Não negligencie aquilo que Cristo conquistou para mim e para você. Assim como eu falei, prosperidade não está ligada somente a dinheiro. Prosperidade não está ligada somente a um carro novo. Está ligada a uma vida saudável. E isso conquistou para mim e para você. Está ligado a uma vida de cura, né? Está ligado a viver uma vida em paz, uma família abençoada. Hoje eu olho para a minha família e vejo meus filhos e digo, meu Deus, que gratidão. Isaac e Davi. Isaac e Davi, uma bênção na igreja, servindo a Deus. Eram filhos que eu não podia ter, que eu era estéril. Minha esposa era estéria. Minha esposa tinha problema nas trompas interrompidas. O médico disse, você vai gastar aí uns 50 mil reais e a gente vai tentar aí você ter um filho. E mesmo assim tem uma grande chance
de esse filho não chegar. Eu digo, e é? Ele disse, é. Eu digo, mas eu creio na palavra de Deus. Eu creio no sozo. Eu creio na prosperidade bíblica. Que a prosperidade bíblica é sozo, não é isso? Salvação, sozo. Então, se a Bíblia diz que Jesus Cristo levou sobre si nossas enfermidades, e eu creio na prosperidade bíblica, Silene, vamos se posicionar no que a palavra de Deus diz a nosso respeito. Vamos pegar versículos bíblicos que fortaleçam a nossa fé, para que possamos usufruir do benefício da cura, da prosperidade. Então, o meu conselho para você hoje, para mim, é o quê? Se tem uma área na sua vida que está sendo afetada hoje, medite no que a palavra de Deus diz a respeito daquilo. Porque Deus não mente. A Bíblia diz que Ele não é filho do homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se Deus disse, está feito, está consumado, já é um fato. Eu e você somos mais que vencedor e acabou-se. Amém? Já está consumado. Já está feito. Já está decretado. Deus não precisa mais fazer absolutamente nada por mim e por você. Ele só precisa que eu e você nos posicionamos a respeito do que a palavra de Deus diz a nosso respeito. Então, qual é a área hoje que você está precisando de um resultado da palavra de Deus? Avalie aí com você. Avalie. Sempre tem uma área. Nós não somos perfeitos. Eu tenho minhas áreas. Eu tenho minhas áreas que eu preciso da parte de Deus uma intervenção divina, mas geralmente você pode avaliar que essa área você está fraco espiritualmente, eu e você. Por isso que ainda não vimos o resultado da intervenção divina, porque tudo que diz respeito a Deus, Ele já fez. Amém? Amém ou ai de mim? Amém. Se for ai de mim, pode dizer, se você acha que é ai de você ou ai de mim. Então, geralmente, você ou eu está fraco nessa área, se não está vendo resultado. Porque eu olho para mim e eu vejo e digo, oxê, por que não está acontecendo nessa área, Senhor? Por que não está havendo resultado nessa área, Senhor? Aí, geralmente, eu vou para a Escritura, muitas vezes não tem nenhum versículo bíblico memorizado sobre aquela área. Então, se eu preciso de prosperidade financeira, eu tenho que meditar na palavra de Deus sobre prosperidade financeira. O que é que a Bíblia diz sobre isso? O que é que a Bíblia diz sobre finanças para o povo de Deus? Aonde está escrito? Qual é o versículo que fala? Então você vai lá, se alimenta da palavra. Esse versículo eu acabei de ler que Cristo se fez pobre para que eu e você enriquecêssemos. Mas se você estiver precisando de cura, tem algum versículo de cura no seu coração e no meu? Se você não está andando em paz, você já está meditando sobre algum versículo sobre paz? Se você não está andando em amor, que isso também é prosperidade bíblica, que foi os temas que eu mais me identifiquei no início do Evangelho, foi o amor, o caminho para a vitória, fé, livros que eu lia muito, o amor, o caminho para a vitória, Kenneth Hagin, fé sobre o livro de Kenneth Hagin, falando sobre fé, e o maravilhoso nome de Jesus, de Kenneth Hagin e E.W. Kenyon. Ou seja, no início do Evangelho, essas coisas, meu amigo, estavam avivadas demais no meu coração. E eu desfrutei de grandes coisas por causa de estar avivado nessa área, que hoje eu percebo, por que eu não estou desfrutando mais, Senhor? Porque é muito fácil para nós, por exemplo, eu que sou empresário, chega um tempo na nossa vida, que o que é que acontece? Você começa a desenvolver as suas coisas de uma maneira que muitas vezes mais você não coloca mais a fé em ação. Você sabia disso? Você agora já viu que a coisa começou a engrenar sozinho. Aí é onde começa a parar de vir os resultados, que você para de buscar, sabe aonde? Na fonte.
que é o Deus Todo-Poderoso. Ou seja, eu já podia estar 10 anos na frente do que eu estou hoje. E não estamos vendo o resultado. Sabe por quê? Porque não estamos buscando na fonte correta. Não estamos buscando na fonte certa. Estamos fazendo na força do quê? Do braço. E na força do braço cansa, irmão. Na força do braço desgasta. Eu não quero viver a vida na força do braço. Eu quero viver a vida com o braço da graça. Com o braço da graça é muito fácil. Não pense que eu estou aqui trazendo palavra de condenação para você, não. Eu vivo isso. Eu tenho vivido isso. E eu digo, Senhor, eu percebo que eu já poderia estar muito mais longe. Eu percebo que eu falhei. Há alguns anos atrás, o pastor Rodrigo chegou para mim e disse, eu cheguei para ele e disse, rapaz, eu vivo uma vida de fé. Aí ele já me viu anteriormente, num nível de fé maior. Ele olhou para mim e disse, será? Eu fiquei com raiva dele na hora, ele quer dizer que tem mais fé que eu. E depois que ele disse aquilo, ele vai lembrar, ele estava fazendo uma casa, mas eu lá no... perto da Malvinas ali, Luciano aqui, um engenheiro abençoado, fazendo aquelas 3 casas lá perto da Malvina. Ele olhou para mim e disse, será? E na hora eu fiquei com a raiva, digo, meu amigo. Mas sabe por que ele disse, será, irmão? Porque ele me viu a fé de outrora. Então talvez você esteja vivendo fé do passado. E a palavra de Deus precisa estar se renovando a cada manhã, no meu e no seu coração. Renovando a cada manhã, a cada manhã, a cada manhã. Todo dia você precisa de um alimento novo. Se você colocar alimento novo todos os dias no seu coração, você vai viver o extraordinário. Se está faltando, vai chegar. Se existe um desejo no coração que ainda não foi consumado, vai ser consumado. Porque Cristo não tem problema com riqueza nem com dinheiro. Cristo tem problema com, na verdade, problema não. Na verdade, Ele tem cuidado somente com o meu e no seu coração. A partir do momento que eu e você tivermos com o coração alinhado no que a palavra de Deus diz e falando a coisa certa, pode ter certeza que todas as bênçãos que Deus tem para mim e para a sua vida vai nos alcançar. Amém? Vai me alcançar, vai te alcançar, vai alcançar o casal novo, vai alcançar o casal velho, vai alcançar o casal meia-idade, vai alcançar aquele que tem 90 anos, vai alcançar aquele que tem 20 e poucos anos, vai alcançar aquele que tem 10 anos. Eu tenho um filho que ele foi batizado no Espírito Santo há poucos anos, não me lembro a idade dele. A idade na época direito, mas acho que era 7 anos de idade. Isaac já orava em línguas, batizado no Espírito Santo, num departamento infantil, cheio do Espírito Santo, cheio da palavra de Deus, cheio do poder de Deus. Por quê? Posicionamento. Ouviu a palavra, creu no coração, falou, e o resultado? Uma criança de apenas 7 anos de idade, batizada no Espírito Santo, orando em outras línguas, enquanto existem pessoas que passam a vida inteira dizendo, um dia, se Deus quiser, Ele me batiza. Que não é o caso do verbo da vida, graças a Deus. Existem pessoas que passam a vida inteira jejuando e orando. Por quê? Porque lhe falta conhecimento. Então, se não aconteceu ainda, irmão, está faltando conhecimento. Amém ou é de mim? Amém. Lembre que o primeiro ouvido que escuta é esse que está aqui. Está aproximadamente 12 centímetros da minha boca. Então, algumas pessoas dizem, ei, Everton, riqueza, prosperidade, isso é para o céu. Lá vamos andar em rua de ouro. Eu queria que você abrisse aí em Efésios 1:9. Eu concordo que é para o céu mesmo. Mas você vai entender melhor o que eu quero falar.
Quem já abriu? Você está feliz? Você está feliz ou você é feliz? Que é diferente de estar, é um estado que pode mudar, e ser. Ser é aquilo que você é, independente das circunstâncias, independente do que acontecer, se o sangue aconteça, o sangue pode dar na canela, mas você é. E eu e você precisamos ser aquilo que Deus nos chamou para ser. O que é que Deus te chamou para ser? Menina dos olhos de Deus, propriedade exclusiva de Deus, nação santa, povo eleito, povo mais que vencedor, povo mais feliz da terra. Você é o povo mais feliz da terra? Não. Você é o povo mais feliz da terra? Que eu estou olhando para a cara de algumas pessoas aqui que, meu Deus do céu. Felicidade expressa, irmão. Faça ha-ha. Ha-ha-ha. 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 Ei, rabraba, coriande, robrobo, soriande, que te brababa. Você pode orar um pouquinho em outras línguas? Chembro, cotere, brobromo, surianda, brababa, siriande, que te. Rombre, cos, nembro, nerinde, broco, chene, brababa, siriande, que te brebe. Rondiriando, siriam, broco, china, mramama, suriam, broco, chori, brebe, bebe, que tararabasuri. Jo rabababa suri andere, ore em línguas comigo. Orembro senebra manarasiri andereshi. Obrigado, Pai, por esse povo vivendo um novo tempo. Eu não estou encerrando a ministração, mas eu declaro que nós vamos viver um novo tempo. Eu vou viver um novo tempo juntamente com meus irmãos, Senhor. Eu e cada um deles iremos viver uma nova fase, a fase do extraordinário. Não é a fase do ordinário. Eu e você vamos viver a fase do extraordinário. Eu e você vamos viver a fase do extraordinário. Eu e você vamos, Luciano, você vai viver a fase do extraordinário. Deus está preparando uma nova fase. Essa fase, Deus está te colocando dentro de uma nova fase, dentro de uma nova extração. Fica somente pronto. Fica somente pronto. Robson, fica somente pronto. O que é estar pronto? É estar com a palavra dentro da mente, na boca e no coração. Isso é estar pronto para Deus. Porque Deus só consegue alcançar isso, irmão. Deus não consegue alcançar choro nem desgraça. Deus consegue alcançar palavra na mente, na boca e no coração. Isso se chama fé. Joquetabracande cotinere bromesiri andabraba. John brobo cotinere biquitenebre bababa subri queterere. Obrigado, Pai, pela nova fase, uma nova fase, uma nova fase, nova fase, nova fase, nova fase, nova fase, nova fase, nova fase. Obrigado, Pai, pela palavra profética que sai da minha boca. Obrigado, Pai. Pessoas que estavam vivendo desafios, saindo desses desafios mais que vencedor, Senhor. Pessoas que estavam vivendo em situações difíceis e desagradáveis. Situações difíceis e desagradáveis. Saindo com cabeça erguida e como mais que vencedor. Como filho amado, assim como Cristo disse que era para ser em sua palavra. Então, voltando aqui para Efésios.
Nós muitas vezes estamos esperando no céu, vai acontecer quando chegarmos no céu, e sem expectativa para a terra, onde Deus nos colocou aqui nessa terra, irmão, para que possamos usufruir dos benefícios dele nessa terra. Como cristão, eu e você hoje, qual é o diferencial que as pessoas olham para mim e para você e dizem, ali vai um homem de Deus, ali vai um homem próspero, biblicamente falando, um homem que anda em cura, um homem que anda em prosperidade, um homem que anda segundo o que a palavra de Deus diz, um homem que tem uma família abençoada. Então as pessoas têm que olhar para nós e ver o céu convergido na terra. O céu tem que estar convergido na terra, congregado na terra, céu e terra, céu e terra. O mesmo resultado que existe no céu deve estar acompanhando a minha e a sua vida, por onde quer que andemos. O mesmo resultado, Eric, que acompanha os céus, deve acompanhar a minha e a sua vida, por onde quer que nós andarmos. Seja em qualquer área for. Qualquer área for. Qualquer área for, onde andarmos, os milagres têm que nos acompanhar. Os sinais têm que nos acompanhar. Os prodígios têm que nos acompanhar. Uma vida próspera tem que estar nos acompanhando. Porque Efésios diz isso. Que o céu está convergido com a terra. Vamos lá ler? Diz assim, descobrindo o ministério da sua vontade, segundo o beneplácito que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão na terra, como no céu. Alguma versão aí fala convergir? Você acompanhou? Pode ler, minha irmã, por favor. De fazer convergir em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus, como as que estão na terra. O que é convergir, hein? Acho que a gente não precisa de um dicionário para poder entender o que é convergir. Aí outras versões falam congregar. Todas as coisas que estão no céu, como as que estão na terra. Na plenitude dos tempos. A gente está vivendo que tempo? Então é propósito de Deus, irmão. É vontade de Deus para mim e para a tua vida, que nós vivemos o extraordinário em todo e qualquer momento da nossa vida, por onde quer que andemos. Mas se não estamos vivendo, não é culpa de Deus, é culpa minha e é culpa sua. É culpa de Everton e é culpa da igreja Verbo Distrito, ou Assembleia, ou Madureira, ou Batista, ou qualquer congregação que esteja, do corpo de Cristo. Se não estamos vivendo o extraordinário, não é culpa de Deus, porque Deus já fez tudo. Os sinais acompanhavam os apóstolos em Atos, por onde quer que ele andava, era milagres, sinais e prodígios. E essas coisas na terra precisam estar acompanhando a minha e a sua vida. E eu confesso a você, eu preciso melhorar, não sei você. Amém? Amém? Então eu queria que você abrisse aí em Isaías 53. Você está gostando? Amém. Você está sendo alimentado? Amém. Se não tiver, também diga, irmão. O coração está sarado. Só não diga para todo mundo escutar, tudo e depois só para mim. Para não causar escândalo. Mas eu vou continuar te amando do mesmo jeito. Isaías 53, versículo de 1 a 5. Quem deu crédito à nossa pregação? E quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como um renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca,
não tinha beleza nem formosura. Olha o que Cristo fez por mim e por você. Meu Deus do céu. Um homem que não tinha pecado, um homem que não tinha transgressão. Olhando nós para ele, não havia boa aparência nele, para que o desejássemos. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Homem de dores, experimentado de sofrimentos. E como um de quem os homens escondia o rosto. Era desprezado e não fizemos dele caso algum. No versículo 4 diz, verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores, levou sobre si, e nos reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Eita, Jesus! Mas não foi por causa do pecado dele, irmão. Ele fez isso por mim e por você. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Pai, tu não entende, tu não lê esse versículo, não. Isso é graça, irmão. Isso é favor imerecido. Isso é bondade de Deus para nós. E eu sei que é bíblico nós recebemos orações dos profetas, dos pastores, dos mestres, daquele que estão em autoridade no corpo de Cristo, mas às vezes eu fico olhando quando chega algum pregador aqui de fora. As pessoas parece que ficam doentes de uma hora para a outra. Como é isso, irmão? Como é isso? O cara está bonzinho, o pregador é de fora, o cara vem. Quem está aqui está precisando de cura. Vamos lá, meu, não é a crítica não. É bíblico, irmão. Mas eu e você devemos carregar a cura dentro de nós, por onde nós andarmos. Então, se está acontecendo isso, também não estamos vivendo uma vida próspera na área de cura. Estamos negligenciando a palavra de Deus sobre cura, que Cristo já conquistou por mim e por você. Onde as pessoas deveriam estar correndo para Everton na rua e dizer, Everton, ore por mim que eu estou precisando de cura. Aí agora eu estou falando por mim, viu? Lembre disso que o primeiro ouvido a ouvir é o meu. Mas eu não estou vendo as pessoas me procurando para receber cura na rua, onde eu ando. Sabe por quê, irmão? Porque Everton não está evidenciando. Sabe por que as pessoas não estão te procurando? Porque eu e você não estamos evidenciando aquilo que Cristo conquistou para mim e para você. Sabe por que não tem 1000 pessoas nessa igreja aqui hoje, nesse culto pela manhã? É porque eu e você, como os filhos de Deus, não estamos usufruindo dos benefícios que Cristo conquistou para mim e para você. Porque senão estavam todos aqui querendo receber tudo aquilo que eu e você temos. E temos. Mas só não estamos evidenciando. É duro, mas é verdade. E o primeiro a receber sou eu. Everton, você precisa melhorar. Você pode dizer com você? Nós precisamos melhorar como a igreja de Deus nessa terra. Nós precisamos evidenciar o poder de Deus nessa terra. Everton precisa evidenciar a vida de Deus nessa terra, a vida próspera. Everton! Cadê você, Everton?
Neymar chegou na Copa aí, fizeram um vídeo, né? O rei voltou. Ei, nós devemos ser pequenos reis nessa terra, que o grande rei é Jesus Cristo. Nós devemos ser como reis nessa terra. As pessoas devem olhar para mim e para você e ver a glória de Deus. Oh, Pai, que as pessoas olhem para mim, que eu possa mudar, que eu possa melhorar, e que elas olhem para mim e vejam a prosperidade de Deus nessa terra. Não somente financeira, para que para muitos é um motivo de crítica, mas em todas as áreas da minha vida. Uma vida de amor, uma vida de cura, uma vida de retidão, vivendo a vontade de Deus e expressando a prosperidade, o sozo de Deus por onde quer que eu ande. Amém? Você está recebendo? Está doendo? Tá não? A palavra de Deus não maltrata, irmão. A palavra de Deus inspirada, ela não nos coloca para baixo. Ela só nos faz refletir. Quando um profeta, você achar que vinha trazer uma palavra para te maltratar, fica sabendo que isso não é o papel de Deus. A palavra de Deus, ela te coloca para cima. Muitas vezes ficamos calados, sem dizer um amém. O pregador acha que a pregação está ruim. Deixa que é a gente que está lá refletindo. Muitas vezes eu estou lá. Eita, Senhor, isso é comigo. Digo, Silene, parece que ele estava lá em casa, Silene. Silene está escutando. Silene foi receber, por isso que ela não veio. Foi receber um técnico da Brisa Neto, que a gente passou por uma mudança agora. Aí ela não veio. Digo, Silene, parece que estava lá em casa, ele viu. Está doendo. Mas porque é a palavra de Deus nos confrontando, irmão. E como é bom! Como é bom congregarmos, como é bom estarmos nessa... Irmão, não deixe de congregar nunca não, irmão. Pelo amor de Deus, não deixa nunca não, que eu sei o resultado. É de tristeza e dor, irmão. Não tem esse no mundo que suporte viver uma vida longe desse ambiente aqui. Isso também é prosperidade. É prosperidade bíblica. Se passar um pouquinho, vocês não vão ligar não, né? Que só faltam 11 minutos. Eu acho que tá bom, fica aí. Eu vou dizer uma coisa a você, irmão. Não sai não, não sai não, não sai não. Que eu vi algumas pessoas sair, meu Deus do céu, meu coração chega, sente dor, irmão. Eu digo, ele vai aguentar? Não aguentou não, irmão. Não aguenta não, irmão. Você diz, rapaz, ele vai segurar. Eu pensei que segurava, até eu me confundi. Parece que eu estava desacreditando na Bíblia. Eu disse, será que vai segurar por um bom tempo? Segurou só por um leve. Já vi várias pessoas, irmão. Homens letrados, homens cheios do Espírito Santo. Homem que abria as escrituras em cima desse púlpito aqui. E o poder do ensino invadia o lugar. Invadia o ambiente. Que eu digo, meu Deus, eu quero isso para a minha vida. Eu não tenho isso não, eu quero isso para a minha vida, Senhor. Mas o homem decidiu sair do meio do rebanho. Aí fica como uma ovelha perdida, desgarrada, sem ter um pastor para cuidar, sem ter irmãos para congregar, para estar juntos. E de repente o homem está lá, meu Deus, Senhor. Aí isso, irmão, muitas vezes, leva a família para o precipício também. Não é só você. Muitas vezes a gente, como um sacerdote lá, principalmente o sacerdote, cada um vai dar conta diante de si, diante de Deus, vai dar conta a Deus, da sua vida, eu sei, homem, mulher, filho, mas o sacerdote, irmão, pelo amor de Deus, o desmantelo é bem maior. Então fica firme, irmão, não sai desse ambiente não. Todo mundo que está aqui tem defeito, irmão. Olha para esse lado aqui, ó, vocês. Todo mundo que está aqui tem falha. Ou vocês olham para lá. Todo mundo que está aqui tem falha. E nós precisamos aprender a andar com a falha um dos outros. Aprender a amar a deficiência de um dos outros. Porque aqui nós estamos num grande hospital.
Tem gente que está na ala do queimados. Tem gente que tá quase na UTI, irmão. Tem gente dentro do corpo de Cristo. Não sei porque eu estou falando isso, mas escuta. Pessoas estão vindo aí pela internet. Tem gente que está no corpo de Cristo aí junto com você. Definhando, quase dando chute no pau da barraca, igual disse nosso irmão Nildo. Tem gente que está pela peinha. E às vezes tu está olhando para a vida dele, julgando. Eu e você estamos julgando a vida do irmão. Sai dessa. Viva a tua vida, prega o evangelho, ensina de acordo com a palavra de Deus e avança. Amém? Isso é prosperidade bíblica, irmão. Pode ter certeza que vai salvar a tua vida, a nossa vida. Amém? Então, a consciência do pecado, irmão, ela nos coloca numa situação de miséria, de fracasso. Por isso que precisamos ter uma vida renovada pela palavra de Deus. Eu fico imaginando a história daquele filho pródigo, que está lá em Lucas 15. Vocês sabem dessa história? Aquele jovem, a Bíblia diz que ele pegou tudo que tinha, foi viver uma vida dissoluta, depois gastou. E perdeu tudo, e foi viver entre os porcos e desejar alfarrobas dos porcos. E a palavra diz lá que os cidadãos daquela cidade nem alfarrobas dava a comida dos porcos. Sabe por que ele ficou nessa condição, irmão? Porque pecou e ficou na consciência do pecado. Então, muitas vezes, nós estamos não fluindo do que Deus tem para a nossa vida, porque estamos ainda com resquício. Ele errou? Errou. Mas a Bíblia fala, irmão, que quando ele se arrepende, ele vai lá e diz: ei, eu vou ver se meu Senhor, meu Pai, me trata pelo menos como um dos trabalhadores. É assim que nós estamos fazendo, irmão. Pelas nossas falhas, eu vou ver se Deus me aceita, pelo menos, Luizinho, como um trabalhador, para pegar o lixo da porta da igreja e colocar na rua. Pelo menos como aquele que vai limpar o banheiro, que não é desmerecendo não, irmão. Estou falando aqui de uma forma simbólica. E Deus está dizendo: ei, tu é meu filho amado. E ele foi comer alfarroba, porque consciência do pecado. Se na hora que ele tivesse errado, tivesse voltado de imediato para o pai tinha aberto as portas do mesmo jeito para ele. Assim como fez. Ele voltou, o pai o avistou de longe. Esse filho estava perdido e foi achado. Traga sandálias, coloca nos pés. Traz um anel aí, traz um anel aí, coloca no dedo. Manda matar um novilho cevado, porque esse meu filho estava perdido. E hoje foi achado. E preparou uma grande festa para aquele filho. Ou seja, porque ele passou aquela condição de sofrimento? Porque de imediato não foi lá e não tinha consciência de filho ainda, mas eu e você já temos, porque o sacrifício de Cristo já foi feito por mim e por você. Nós já temos consciência de filho, de quem nós somos. Eu sei que isso não é motivo para vivermos uma vida em pecado, de forma alguma. Não useis da graça para dar ocasião à liberdade e à carne, isso aí é bíblico. Mas não é a tua justiça que faz Deus agir a teu respeito, irmão. Não é o que eu e você fazemos, as boas obras, que faz Deus agir, que fez Deus morrer por mim e por você. E Deus disse isso para, sabe por quê? Que não podia ser assim? Para que ninguém se gloriasse. Não é por causa da nossa bondade, não é porque eu sou bom demais que Deus me alcança, irmão. Não é porque você é o cara. É porque Ele decidiu, independente das tuas falhas e teu fracasso, da forma que nós vivíamos como fracassados, como os derrotados, mas Ele disse: eu decido morrer por esse povo. E eu decido fazer eles mais que vencedor. Você sabe o que é fazer mais que vencedor? É uma pessoa que não fez nada, irmão, e usufruiu dos benefícios de quem fez tudo. Você não entendeu, não? Mais que vencedor, irmão, é aquele que não fez nada e usufruiu dos benefícios daquele que fez tudo. Eu tenho um primo agora que ele acabou de receber em torno de 8 milhões de reais, irmão. E ele não era filho do homem, mas o homem botou o nome dele no papel. E ele recebeu os benefícios de tudinho. Essa semana eu digo: rapaz,
Só parafraseando, irmão, cuidado para não achar que eu estou... Essa semana ele foi lá, comprou um carro de quase 400 mil reais. Eu digo, eita, meu amigo, o homem botou para descer. Digo, o homem botou para descer, comprou um Raval, botou um jogo de roda de 70 mil conto, fazendo igual os paraibanos agora, conto. Irmão, e ele não era filho não, irmão. O homem só botou o nome dele no papel. Foi o que Cristo fez por mim e por você. Nós não éramos filhos, mas Deus te colocou, ó, como na videira verdadeira, enxertou lá. E tu passou agora a ser filho de Deus e usufruir dos benefícios que tu e eu não tinha direito. Aí a gente olha para 8 milhões de reais, show! Ô irmão, vou tirar os milhões aqui, porque eu não sei se foi 8 mesmo. Eu sei que a família toda era milhões, a mãe ficou com a parte. Eu posso falar isso, que isso é público. A mãe ficou com a metade e o resto ficou dividido para os filhos. E um desses filhos não era, só tinha o nome no papel. Ou seja, é aquele que não tinha direito, usufruiu da graça, porque alguém decidiu fazer por ele. Então foi o que Cristo fez por mim e por você. E a falta de conhecimento, irmão, e a falta de fé, mesmo diante daquilo, de tudo que Cristo fez para mim e para você, te coloca e me coloca numa condição de privacidade, se você não souber quem você é. Que a gente também vê a história do filho mais velho, não é? No filho do filho pródigo. Ele disse, mas rapaz, eu trabalhei a vida toda para você. Olha o conhecimento, falta de conhecimento. E às vezes nós como os filhos estamos assim, falta de conhecimento. Trabalhei a vida toda para você, pai. Você nunca fez uma festa para mim. O filho mais velho pródigo disse, mas pai, trabalhei a vida toda para você. Estive aqui, você nunca matou um novilho cevado e fez uma festa para mim. O pai olhou para ele e disse, filho, tudo que eu tenho é teu, filho. Oh, filho, tudo que eu tenho é teu, filho. Nós estamos assim, irmão. Nós estamos assim. Oh, pai, cadê, pai? Mas, pai, por que você não fez? Filho, porque você tem autoridade para abrir a geladeira e ir lá e pegar. Filho, você tem autoridade para ir pegar o boi que você quiser e matar e chamar seus amigos e fazer uma grande festa. Mas a falta de consciência está julgando o pai. E o pai dizendo, tudo que eu tenho é teu. Tudo que eu tenho é teu. Tudo que eu tenho é teu, Thales. Tudo que eu tenho é teu. Às vezes Deus está dizendo isso para mim e para você. Tudo que Ele tem é meu e seu. Amém? Só precisamos ir lá e pegar. Qual é o tudo que você precisa? Eu e você já somos mais que vencedores, irmão. Nós somos abastados. Nós não temos falta de nada. Nós não temos falta de nada. Não vamos desamparar. Não vamos desamparar, não. A palavra está errada. Não vamos desanimar nosso pai. Como eu falei no início, você já imaginou, o pai se esforça, trabalha, luta. Um pai natural. Eu tenho minha mãe, irmão. Que mãe espetacular. Que eu queria que ela escutasse essa palavra. Minha mãe é espetacular. Minha mãe é guerreira. Meu pai me abandonou aos 10 meses de idade. E para aqueles que estão dizendo aí, vai que alguém esteja escutando, ei, mas rapaz, meu pai me abandonou. E o que é que tem com isso? E o que é que tem a ver isso? Isso só é problema até você encontrar Cristo. Isso só é um problema para mim e para você até você encontrar Cristo. Meu pai me abandonou aos 10 meses de idade. E minha mãe todos os dias para a feira central, às madrugadas, 4 horas da madrugada, 3 horas da madrugada. Se levantava, me pegava,
levava para cá, para trabalho, me colocava debaixo do banco, deixava eu lá deitado e ela trabalhando. Muitas vezes eu fui ficando velho, aí eu morava ali perto do bairro de Zé Pinheiro, próximo ao cemitério, a gente passava, meu Deus, aí os bandidos em cima das catatumbas, eu digo, eita, o coração, digo, mãe, vão pegar a gente, mãe, vão pegar a gente, e aquele medo. Aí tu já imaginou, irmão, tanto esforço para criar um filho, tanto esforço para viver um filho bem, e eu desapontasse essa mãe? Você já imaginou? Quando eu e você não estamos vivendo extraordinários, estamos desapontando aquele que fez tudo por mim e por você. Quando eu e você não vivemos o espetacular, estamos desmerecendo o sacrifício de Cristo. Porque Ele já fez tudo. E a expectativa dele é que você viva o extraordinário. Amém, irmão? Amém. Você foi abençoado? Amém. Então vamos viver, irmão, na prática dessa palavra. Amém? Amém? Agora encerrou de verdade. Eu e você já somos mais que vencedor. Amém. Vida de prosperidade abrange todas essas áreas da nossa vida. Precisamos estar bem em tudo que realizar. Eu gosto de... Agora só mais um minuto. Você dá mais um minuto? Quem dá mais um minuto? Amém. Quem dá mais um minuto? Amém. Já tenho 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20, 5, pronto, 20. É brincadeira, irmão. Sei que vocês estão com expectativa para o Brasil mais tarde, eu também estou. Eu gosto do Brasil. Tem umas pessoas que não gostam, mas eu gosto. Mas eu respeito, mas eu gosto. Eu gosto de imaginar a vida cristã, irmão, como um médico. Eu só vou falar só isso para terminar. O médico tem um clínico geral, não tem, Priscila? O clínico geral, ele diagnostica pequenas coisas, né? Ali no dia a dia, né? Ele vai, descobre, passa um remédio, ele consegue avaliar algumas situações básicas, mas ele é um clínico geral. E nós, como cristãos, precisamos ser clínicos gerais, irmão. Saber de tudo um pouquinho do que a palavra de Deus carrega. De tudo um pouquinho, porque de tudo não tem como, irmão. Não tem como sermos especialistas em todas as áreas. Não tem como. Mas tem situação que nós precisamos ser um doutor especialista. E geralmente, irmão, é aquela situação, é aquela coisa que você mais se identifica. Tem uma coisa no seu coração que você mais se identifica. Você olha para você, aquilo ali, aqui, você carrega aquilo dentro de você. E nessa área você precisa ser especialista. Está estudando essas áreas, movimentando todo o tempo essas áreas. Há muitos anos atrás, por isso que eu falei aquela questão da fé. Eu sempre estava lendo livros sobre fé, meditando sobre a palavra de Deus. E vi os benefícios daquela área. Se é cura que você precisa, se é uma área que você está precisando agora do momento, você precisa ser especialista naquela área. Um especialista, vamos dizer que é um neurocirurgião, né? Aquele que faz o profundo, aquele que faz a cirurgia. Então, tem situações na minha e na sua vida que você precisa se focar como um especialista. Isso aqui está batendo na porta direto. Tum, tum, tum. Nada acontece. E está machucando. Se torna um especialista naquela área. Medite, ore, declare, que você vai ver que o problema vai ficar desse tamanho e vai sumir. Sabe por quê? Porque você se tornou um especialista. Amém? Então precisamos ser clínicos gerais, mas vai ter situações que precisamos ser especialista. Doutor. Amém? Diga assim, depois seu irmão, diga doutor. Diga, bora doutor. Então, amém, irmão. Então Deus abençoe a vida de vocês. Queria dizer que amo vocês. Amém? E o mais que foi impactado com essa palavra foi eu mesmo. E espero que vocês também tenham sido abençoados.